Mundo Psi TV. É o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Olá, estamos começando mais um bate-papo com os psis. Hoje tendo o prazer, outra vez, de receber a psicóloga clínica e neuropsicóloga Thaisa França e vamos conversar sobre um tema extremamente interessante, importante, que diz respeito ao TDAH, ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Thaisa, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no bate-papo com os psis, né? O que é o TDAH? Ok, bom dia, Roberto, né? Bom dia a todos os ouvintes. Primeiro é um prazer estar aqui, né? E vamos falar um pouquinho desse tema então, né? Vamos já entrar. O TDAH, ele é uma sigla que ele foi assim cunhada, né? Para a gente definir o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Hoje a gente pode falar TDA, que é sem hiperatividade, e o TDAH, que é com hiperatividade. Então, geralmente, esse transtorno ele aparece hoje nos nossos manuais clínicos, no CID-10, no déficit, como déficit de atenção, né, que é muito mais conhecido vulgarmente como déficit de atenção, mas todas as vezes que esse termo aparece, né, como um transtorno em si, no nosso DSM-5, no nosso CID-10, está referindo a um comportamento, né, a uma junção de características neurobiológicas, neurocomportamentais, e dessa maneira a gente vai entendendo que trata-se de fato de um transtorno, é uma junção de várias síndromes, de vários comprometimentos que a gente caracteriza como TDAH. E quais seriam as causas? Então, a gente pode imaginar, né, hoje que a nossa literatura traz, já é sabido que há causas orgânicas, né, podem ser associadas a uma inflamação, né, então se a gente hoje faz muito consumo de alimentos inflamatórios, como trigo, leite, embutidos, processados, a gente vai criando uma inflamação na nossa microbiota intestinal, que vai impedindo a absorção de certos nutrientes. E esse comprometimento vai gerando na gente dificuldades de oxigênio funcional no cérebro, vai gerando na gente dificuldades de aprendizagem, né? A gente também pode entender que assim, muita gente fala sobre o TDAH como uma expressão da criança que não consegue se controlar, né? Então a criança está ali muito agitada, a criança está ali sempre levantando, né? Então a gente precisa diferenciar. A gente tem uma criança que ela gosta de brincar, de ser ativa, a gente tem uma criança com uma dificuldade, um prejuízo no aspecto comportamental, cognitivo, na atenção, nas escolhas, né, da vida dela. Então a gente precisa diferenciar, porque nem tudo é TDAH, né? Falei do aspecto biológico em si, mas vamos falar também do aspecto da gênese, né? A gente tem o TDAH estrutural e o TDAH funcional. Então, ao falar do TDAH estrutural, a gente está falando de uma estrutura que no momento da concepção, ela foi feita de uma forma diferente, né, do que o comumente se apresenta, né? E na medicina a gente chama de aquilo que comumente se apresenta de normalidade. Já aquilo que se apresenta de forma incomum, de forma diferente, a gente chama de anormalidade. Então, às vezes, na concepção, houve um desenvolvimento anormal daquela estrutura e aí, né, há esse prejuízo no controle da volição, né, no controle da inibição, no controle do autogerenciamento, do planejamento, da organização. Então, esse aí é o TDAH estrutural. Tá? Já o TDAH funcional é esse que eu acabei de falar, que é sobre uma inflamação, tá? E aí vai interferindo em todo o processo de absorção de nutriente. E aí, quando a gente identifica que ele pode ser funcional, uma mudança alimentar, uma desinflamação, uma inserção de nutrientes através de um nutricionista funcional modifica o comportamento completo dessa criança.
né? Então a gente precisa fazer essa diferença. Interessante. E quando você traz a questão alimentar, né, sobretudo a questão dos embutidos, né, nós já sabemos, né, que existem aí hipóteses, estudos com relação até mesmo à própria demência. Sim, muito né, importante. Né, o desenvolvimento da demência precoce, né. Então, é importantíssimo essa questão alimentar, né, e que, sobretudo, os jovens, né, reavaliem o que estão comendo. Mas veja, Roberto, a gente tem aqui uma discussão cerne a fazer, né? O jovem, ele tem um paladar desenvolvido bastante na infância, né? E quem é que faz a compra da alimentação da infância, né? Então, também passa a ser uma modificação familiar, né? Não dá para dizer, olha, meu filho não se concentra, meu filho não tem atenção, mas durante o mês, o que eu faço ali de compras, de mercado, a maioria são sempre ultraprocessados. Às vezes a gente coloca como, é difícil, eu não como isso, então eu não vou nem levar para casa, eu não vou nem modificar o meu estilo de vida. E a criança está ali pertinho, né, vendo o exemplo, né, vendo o que papai e mamãe gostam de comer, e também vai ali se inflamando junto com toda a família. Né? Vai absorvendo os mesmos hábitos. Né? Sem falar que o TDAH ele não vem sozinho, né? A gente sabe que o TDAH ele sempre vem com algum transtorno associado, geralmente o transtorno de ansiedade, né? Sim. É um dos mais comuns. E quais são os principais sintomas? Você já ventilou alguns aí, mas quais são os principais sintomas? Tem mais sintomas que você falou já? Olha, geralmente, né, o déficit de atenção com hiperatividade, o transtorno em si, ele é muito mais visível na infância, né? Porque é aquela criança que apresenta sintomas de irritação, muitas vezes a gente não percebe, mas a agressividade também é um sintoma do TDAH, né? Porque a criança não consegue gerenciar o seu processo de planejamento, organização, e aquilo, né, a deixa mais irritada. Então a agressividade é um sintoma. A desatenção em si, a questão de não conseguir focar nas atividades, não ficar muito tempo sentado, não conseguir ouvir, interromper muito a fala dos coleguinhas ou da professora, tá naquele mundinho da lua, né, que a professora tá dando, e a criança não consegue fixar aqueles conteúdos na memória. E aí justamente, né, não consegue fixar na memória, porque para a gente ter memória, a gente tem que ter atenção, né? Exatamente. Então, e aí, além disso, também vem junto com ela, às vezes, muitas das vezes, na grande maioria, a impulsividade, né? Então, é aquela criança que faz coisas de forma, mas sem pensar, né? Então, se algo caiu, ela é meio estabanada, então ela derruba as coisas, ela não presta muita atenção aonde ela está passando, ela não planeja muitos movimentos do próprio corpo, então ela se machuca, ela bate, ela quebra. É aquela criança que a gente conhece como uma criança distraída, estabanada, né? Esses são os sintomas da infância. Já os sintomas da adolescência, eles podem vir com uma questão muito mais associada à desatenção. Então, e aí a gente também explica isso porque o adolescente em si, ele está desenvolvendo o seu corpo, ele está recebendo uma grande quantidade de hormônios no seu desenvolvimento, e aí muitas vezes essa desatenção vem e passa meio que desapercebido como uma dificuldade. Né? Uma dificuldade que geralmente a gente só vem lidar com ela na fase adulta, né? Quando a gente não consegue entregar um trabalho lá para o nosso chefe, quando a gente tem dificuldade, por exemplo, de cumprir alguns prazos, né? Então, assim, é algo que realmente mexe com o nosso funcionamento e acaba mexendo também com o nosso dia a dia, né? Às vezes, muitas das vezes causa esse prejuízo, né? Na organização, no planejamento, enfim. Então, é algo que muitas vezes a gente só vai olhar lá na frente. Né? E aí uns dos sintomas são esses, é muito mais a hiperatividade voltada à infância e a desatenção voltada à adolescência e à fase adulta, mas não significa que a gente não possa ter adultos hiperativos também. Certo. E a partir de que idade já poderia se apresentar os primeiros sintomas? Olha, a gente percebe
essas modificações, né? Quando a criança ela está tendo que fazer alguma tarefa que exija tomada de decisão, solução de problema, planejamento, organização. Então, geralmente, casas que... Isso é uma das coisas também voltada à observação familiar, né? Casas que têm ali a sua rotina muito bem estabelecida, muito bem definida, uma criança com TDAH ela vai ter certa dificuldade para gerenciar, mas a grande maioria vai conseguir lidar por uma questão de imitação e repetição, né? Então, mesmo que ela não consiga com tanta efetividade, ela consegue porque a casa funciona assim, a rotina da criança precisa estar inserida naquilo ali, né? E justamente se a família ela for mais regular, mais padronizada, né? Se ela não for, então geralmente o quarto da criança está sempre bagunçado, a casa está sempre bagunçada, né? A rotina da família também está um pouco desordenada, né? Então isso é bem comum. A gente tem que primeiro olhar o ambiente familiar, né? E como essa criança está inserida nesse ambiente. Thaisa, necessariamente a criança que já manifesta certos sintomas do TDAH, esses sintomas irão, né, ultrapassar e chegar também à vida adulta, ou poderá ter uma possibilidade de cessar, independente do que você falou antes desses cuidados alimentares? Veja, cessar, a gente precisa entender, né, que o transtorno em si, ele é uma expressão de sintomas, né? E aí, isso vai muito, como eu já te falei, da questão do próprio ambiente em si. Eu acho que o ambiente ele é um reforçador de certos comportamentos. Quando você é valorizado naquele ambiente, você tende a se comportar de uma forma que aquela recompensa, aquele valor se repita para você. Então a pessoa ela pode buscar tratamentos, terapias, objetivos, por exemplo, de planejamento. Hoje a gente tem muitos aplicativos que nos ajudam com o gerenciamento de tempo, né? É uma das estratégias para a pessoa que possui hoje o TDAH. Mas que esses sintomas venham a desaparecer um dia, assim, por si só, ainda não há registro sobre isso, porque são dificuldades permanentes, né, que continuam aparecendo diante das dificuldades, situações, porque não é algo que a gente diz assim, hoje eu tenho TDAH, né, mas amanhã eu não terei. A gente hoje observa que a hiperatividade ela diminui, né, por conta que ser um adolescente hiperativo hoje não é socialmente aceito. Né? Você ter um adolescente hoje que se movimenta muito, que fala muito, que é estabanado, ele não vai ser acolhido, né? Ele vai, de certa forma, ser excluído em certos grupos sociais, né? Tem um adulto que fala demais, um adulto que se movimenta muito, também não vai ser tão legal em certos ambientes, né? Então a pessoa ela também vai se autopoliciando, se automonitorando, se autogerenciando. Mas no dia a dia, né, ela tem que lidar com essa dificuldade de uma forma muito superior a outras pessoas. Então ela vai se auto-monitorando ali, auto-gerenciando. Esse autocontrole, vamos dizer assim, isso aí geraria ansiedade para essa pessoa? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A ansiedade é algo que a gente pode pensar que é algo difícil de lidar, né? Porque os pensamentos, eles são o cerne da ansiedade, né? Exatamente. E aí a ansiedade é sempre a preocupação com o futuro, né? A depressão, ela está voltada mais aos pensamentos do passado e a ansiedade é pensamentos ao futuro. Então eu estou sempre pensando, se eu me comportar dessa forma, aquela pessoa vai pensar isso de mim. Se eu me comportar dessa outra forma, aquela pessoa vai achar que eu sou descontrolado, que eu sou não sociável, que eu não sou adequado, né? Então esses pensamentos vêm e aí vai gerando nessa pessoa esse medo de se expor muitas vezes, né? Então essa ansiedade é uma ansiedade que muitas vezes se dá no dia a dia, né? Tem gente que, por exemplo, foca esse tipo de ansiedade para exercício físico, que isso é uma coisa que, vamos dizer assim, tem os seus benefícios, né? A não ser que vire um transtorno, né? Obviamente. Certo. Tudo em excesso faz mal. Então, se a pessoa, por exemplo, disser assim, eu vou tentar resolver minha ansiedade com academia, e ele
assim, tentar virar aquela pessoa que malha muito, né? Acho que é fisiculturista, né? Mas não de uma forma saudável, de forma de dizer assim, se eu não treinar, e aí condiciona o pensamento. Se eu não treinar, eu sempre serei uma pessoa ansiosa. Se eu não treinar, eu sempre serei desatento. Os estudos nos dizem, né, que o treinamento em si, o exercício físico, melhora muito os processos cognitivos. Por quê? Porque quando nós temos o nosso neurônio, né, que é ele que passa as informações do pensamento, do planejamento em si, nós temos uma estrutura chamada bainha de mielina. E essa bainha de mielina, quanto ela é mais robusta, né, ela passa a informação de forma mais rápida. Então, as pessoas que têm essa bainha de mielina, ela parece uma esponjinha no neurônio. Então, quanto mais robusta, mais essa pessoa tem um processamento cognitivo rápido. E aí, o que acontece, né? O exercício físico, ele fortalece, vamos dizer, ele dá novas camadas à bainha de mielina. Então, pessoas que treinam, elas vão ter um processo cognitivo melhor, né? Mais acelerado, mais presente. Agora, a gente também precisa entender uma coisa. Se eu tiver um automóvel e aí eu tiver problema no motor, problema com os pneus e falta de gasolina, só colocar gasolina não vai resolver o problema do meu automóvel. Certo. Então eu não posso achar que exercício físico vai resolver tudo. Tem questões que são voltadas à psicoterapia, que são questões do ser, dos pensamentos, das situações familiares que a gente viveu na nossa infância, dos processos de construção de vida, de mundo. Então, a gente precisa estar na terapia também. Então, isso é olhar para o meu motorzinho, né? Então, eu vou fazer o exercício físico. Isso é olhar para o meu combustível, né? E aí, eu vou também ter muito mais vínculos sociais, né? Vou explorar isso, vou me colocar em situações ali de superação, né? Vou fazer cursos de oratória para desenvolver melhor, vou fazer leituras. Então, isso é o cuidar do meu radiador, né? Que eu falei lá, né? Do meu outro problema. Então, o que eu quero falar com isso? Que nós, seres humanos, somos uma entidade complexa, né? Nós precisamos nos olhar também. Nós não somos o TDAH, né? Porque alguém recebeu um dia o diagnóstico de TDAH, que nós somos o TDAH. Nós não somos o transtorno. Você é Roberto, você é filho de alguém, você tem sua estrutura positiva e negativa, somos luz e sombra, temos aspectos de potencialidades, aspectos de fraqueza, como todos nós temos. Então, realmente, por isso que é tão importante, mesmo tendo TDAH, seja ele estrutural ou funcional, a gente trazer isso para questões de terapia, a gente trazer os nossos medos, os nossos conflitos, e isso a gente vai cuidando dessa ansiedade, porque pensar no amanhã, pensar nas possíveis realidades, talvez essas realidades nunca se realizem, né? São realidades apenas do nosso cognitivo, do nosso pensamento, muitas vezes até do nosso próprio sentimento de medo, né? Então, a gente precisa trazer isso também para a psicoterapia. Thais, você falou muitas coisas foram faladas aí, mas eu gostaria de me atentar também para duas. Uma, com relação à própria aceitação, o medo da própria aceitação em relação ao olhar do outro, né? Que gera ansiedade, mas também, ao mesmo tempo, você falou de isolamento. Isso também pode gerar depressão, né? E um outro aspecto é a impulsividade, né? Você falou de vamos dizer assim, de uma provável compulsão por exercícios físicos. Que é um dos motivos. Mas a gente sabe que o mecanismo da compulsão ele pode migrar para outras compulsões. Pode, né? Sim. Como é que seria então, né, essas questões aí? Porque se migrar para outras compulsões, também corre o risco, né? Até mesmo de uma dependência química, né? Fala alguma coisa sobre essas questões aí. Certo. É muito importante esse tema, Roberto, porque todas essas compulsões são tentativas de lidar com o meu transtorno, né? Se a gente parar para pensar, eu vou ser, né? Muitos pensamentos desses são associados a isso. Então a pessoa pensa, eu vou ser socialmente aceito se eu for mais descolado. Ninguém vai perceber, né, a minha desatenção, minha desorganização no trabalho, se eu tomar aqui um álcool, uma cervejinha com os amigos e eu vou estar mais leve, né? Então eu vou estar mais desinibido.
E essa compulsão pode vir, né, a ser algo, por exemplo, associado ao alcoolismo também, né? E aí a gente pode parar e pensar, é necessário que eu camufle, porque essa compulsão ela é um tipo de tentativa de fuga dos meus medos, dessa ansiedade, dessa percepção que eu tenho se eu for descoberto, né, com esse transtorno, as pessoas vão pensar isso ou aquilo de mim, né? Então essa compulsão, ela é uma das, né? A pessoa pode, por exemplo, voltar-se para alimentos e desenvolver a compulsão alimentar. As pessoas podem voltar às drogas, né, como você mesmo falou, mas a gente precisa perceber, nem todo TDAH vai voltar-se à compulsão. A gente está falando da compulsão como um dos transtornos associados ao TDAH, né? E justamente... Uma das condições, né? Nem todo TDAH Exatamente. vai ser voltado à compulsão, não. Muitas das vezes o TDAH ele vai ser voltado à busca ali de tentativas de acertos e erros, né? Então, eu não consegui dessa vez, eu me frustrei. Então, às vezes eu abandono aquele desafio, né? E aí vou tentar outras coisas. Ou é aquela pessoa que está sempre fazendo algo novo, né? Está sempre buscando algo. E vou te falar mais, Roberto. Eu particularmente considero que a pessoa com TDAH, ela é uma das melhores pessoas para se conviver. Não estou dizendo que o transtorno é o melhor, estou dizendo que é uma das melhores pessoas para se conviver, porque ela está sempre ativa, ela tem sempre assunto diferente, né, para trazê-la. Ela geralmente é uma pessoa que ela gosta do vínculo, ela está sempre envolvida, né, em assuntos variados. É uma pessoa interessante, na verdade, né? Eu considero como uma pessoa interessante. E também é uma pessoa de boa índole. A gente também entende que geralmente os TDAHs eles são muito carismáticos, são pessoas emotivas, pessoas que conseguem formar vínculo ali, que te ajudam, que gostam de participar, né? Eles são bem ativos socialmente. Então eu acho que são das melhores pessoas para a gente conviver, né? Agora, o transtorno em si causa sofrimento, né? Então, se a gente parar para pensar, todas as vezes que uma pessoa que possui o transtorno do TDAH, com transtornos associados ou não, sentir que esse transtorno está prejudicando no momento atual, ou lhe traz sofrimento, lhe traz angústia, lhe traz prejuízos nos seus vínculos sociais, no seu trabalho, na sua vida, deve procurar a terapia, né? Deve procurar a ajuda de um profissional. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu sempre fui assim, mas desde pequeno que eu me conheço, eu nunca deixei de ser assim, mas a minha mãe falava isso. E às vezes a gente normaliza como se aquilo estivesse fazendo parte da personalidade da pessoa. E às vezes é o que traz sofrimento. Então, se traz sofrimento, se traz angústia, tem que procurar a terapia. Não tem como fugir disso. Thaisa, olha, a gente observa lá na faculdade, né, que alguns alunos já se rotulam como tendo TDAH sem mesmo ter passado por um diagnóstico. O que você diria para essas pessoas, né, já se apresentar como tendo esse transtorno sem mesmo ter um diagnóstico definido ou mesmo ter procurado algum profissional para pudesse realmente reconhecer aquele diagnóstico de TDAH? Olha, Roberto, eu sou uma pessoa que, na minha experiência, né, e no meu aprendizado, eu tenho percebido como é forte os fatores orgânicos sobre o corpo, né? A incidência, muitas vezes, de falta de nutrientes, a falta de sono, o excesso de trabalho, o excesso do álcool modifica a nossa estrutura psicológica, comportamental. Então, o que eu diria, né, para uma pessoa que se autodefine como uma pessoa que tem um transtorno faça seus exames de sangue, né? Então, busca um profissional da nutrição funcional, tá? Faz um acompanhamento com pessoas realmente que estudam microbiota intestinal, porque o TDAH, ele também é funcional, como eu já te falei. Então pode ser uma falta de nutrientes, pode ser uma falta de oxigenação funcional, que quando a gente resolve isso, a gente suplementa essa pessoa, né? A gente não, né? O profissional capacitado.
suplementa essa pessoa, o profissional capacitado ajuda essa pessoa com a desinflamação alimentar, como a inflamação subclínica, né? Trata aspectos também, por exemplo, de investigação da tireoide. Hoje a gente está tendo vários aspectos voltados a hipotireoidismo, hipertireoidismo. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo alto consumo de trigo, se inflamando. E o trigo de hoje, né, ele é altamente ultraprocessado. Então, o que ele está fazendo? Ele está gerando uma inflamação, né? Tem uma enzima nele muito parecida com a enzima que a tireoide combate naturalmente. E aí, quando o nosso corpo recebe essa enzima, ele vai combater. E todas as vezes ele associa aquilo ali e ele vai combatendo. Chega um momento que a glândula, né, ela fica, vamos dizer assim, adoecida, né? Porque a gente está ali o tempo inteiro combatendo algo que é externo, mas que naturalmente ele produz. Ele tem ali organismo, né? Ele tem células suficientes para naturalmente combater aquilo que não é dele, que é invasor, né? Só que o que acontece? Essas causas, né, do hipotireoidismo, o trigo, ele, por exemplo, rouba a B12, ele rouba a B9, ele rouba a B6, que é das vitaminas, né, dos nossos nutrientes mais importantes para o cérebro. Então hoje, por exemplo, a falta de B12, ela gera na gente fadiga, cansaço, falta de memória, processos de desatenção. O hipotireoidismo, por exemplo, gera cefaleia, enxaqueca, então a gente está sempre com a cabeça doendo, né, com aquele cansaço, com aquela fadiga, com aquele sono. Às vezes, pode ser uma questão orgânica, né? Então você precisa fazer seus exames de sangue. Então avalia com um profissional capacitado, um médico de medicina preventiva funcional, um nutricionista funcional, alguém que leia exame de sangue e trabalhe com microbiota intestinal para identificar minha desatenção, a minha falta de energia, a minha falta de sono, a minha impulsividade, a minha hiperatividade, ela tem base orgânica ou ela tem base estrutural, né? Que está relacionado à nossa estrutura do cérebro, da nossa formação. Então, como é que eu vou saber isso? Se eu faço a modulação, mexo na nossa microbiota intestinal e os sintomas desaparecem, então era o TDAH funcional. Se eu faço a neuromodulação, né, a questão da microbiota intestinal também vai modificando. E aí permanece os sintomas, a gente vai identificar agora, vai buscar investigar o TDAH estrutural. Então a gente tem estratégias, a gente precisa. E estratégias comportamentais seriam, por exemplo, desenvolvimento de rotinas, né, uso de aplicativos durante o dia para a gente poder fazer gerenciamento de tempo, psicoterapia para a gente lidar com os pensamentos que foi falado aqui, né? Então a gente tem algumas estratégias que podem nos ajudar com essa investigação, né? Com essa busca ativa, com essa identificação desse TDAH para a nossa vida. Quando você fala em investigação, me suscitou agora uma pergunta. O TDAH, quando ele for fazer um diagnóstico diferencial, o TDAH tem sintomas, poderá ser equivocado o diagnóstico de TDAH e ser um outro tipo de transtorno? Tem sintomas parecidos? Pode. A depressão, por exemplo, ela se camufla um pouquinho, né? A depressão em si, a gente está muito acostumado de ver o TDAH como aquela pessoa agitada, né? Aquela pessoa desmotivada, muitas vezes, pelas rotinas. Mas, muitas vezes pode ser uma depressão, ao invés de um TDAH. Porque aquela pessoa que está sempre... Você pergunta para ela, como foi seu dia? Ela fala, tá tudo bem. Não, ela não fala, tá tudo bem. Ela fala, tá daquele jeito, nada muda, não tenho alegria. Então, às vezes a gente acha assim, essa pessoa tá sempre com a energia baixa, essa pessoa tá sempre cansada, essa pessoa não rende tanto no trabalho. Então a gente vai achando, é porque ela tem TDAH, é porque ela às vezes está no cantinho dela, mas às vezes pode ser uma depressão ali, né, silenciosa. Até mesmo uma depressão ansiosa, né? Pode ser uma depressão ansiosa, sem dúvida. Né? Por exemplo, essa agitação que a pessoa tem, né? Pode ser mexendo nas mãos, né? Pode ser uma agitação psicomotora, pode estar associado muito mais à ansiedade em si do que ao TDAH.
né? Então a gente precisa entender se é algo diferente ou é algo associado. Também pode ser os dois. Lembrando que o foco do TDAH é a desatenção com ou sem hiperatividade, com ou sem impulsividade, certo? Então, eu preciso não dar conta no meu dia a dia de gerenciar meu tempo, de gerenciar minhas atividades, de estar em sofrimento com esse processo de entrega de prazos, de não conseguir lidar com questões de tomada de decisão, de solução de problemas com tanta facilidade, né, de passar muito tempo para resolver algo, de perder, por exemplo, questões sociais mesmo, de vínculo por não conseguir chegar a tempo, né, e estar em sofrimento em si, desenvolver esses prejuízos na vida diária. Quando você está falando todos esses aspectos, eu me lembrei de uma coisa, né, uma experiência quando eu ainda estava fazendo um estágio para formação, né, estágio escolar. Tinha uma garota de 7 anos que ela não conseguia ficar parada, certo, na sala. Ela ficava na banca de um, na banca de outro. E se a gente fosse olhar de uma forma muito simplesmente consultando o DSM, a gente poderia buscar, não, isso é um sintoma de TDAH. Mas aquilo me chamou a atenção ainda mais quando, na hora do recreio, do intervalo, que ela ficava só e correndo, mas não tinha uma situação lúdica, uma situação de brincadeira. Era correr como se estivesse colocando para fora alguma coisa, algum sofrimento, alguma coisa ruim. Aí eu me aproximei dessa criança, consegui construir um vínculo, né? E eu sou péssimo desenhista, mas certa vez me veio vontade, me veio uma intuição de desenhar um corpo de uma menina, né? De um corpo de uma mulher. E fui perguntando, aqui pode tocar, vamos dizer, no braço, na perna. Quando eu cheguei na área genital, aqui pode cortar, tocar, eu não me esqueço dessa reação. Ela reagiu dessa mesma forma, né? Não, eu já disse para papai que não pode. Eu descobri que essa menina era abusada sexualmente. E os pais, exceto o pai ainda vivia, a mãe sabia, a avó, e ainda permitia a presença desse pai lá, desse estuprador. Então, é importante que a gente compreenda também, nós psicólogos, é importante também os próprios estudantes saberem, que é importantíssimo, além do sintoma, a escuta. A escuta é algo muito maior, né? É algo que vai compreender melhor o caso do que apenas eu olhar o sintoma, se encaixa aqui no DSM, tá tudo certo, é isso aqui. Né? Fica só um lembrete, né? Para que a gente possa compreender que a escuta, nós psicólogos, nós não somos psiquiatras, nós somos psicólogos. Então, nosso principal instrumento é a escuta. Sem falar, Roberto, que você tocou num tema muito importante, né? Nós, como psicólogos, temos o dever de denunciar quando nos vem a consciência, Exatamente. quando é sabido, né, qualquer tipo de abuso a menor, né, seja adolescente, enfim. Porque nós também somos regidos, além do nosso Conselho de Ética, do nosso manual também do ECA, né, do direito Exatamente. da criança e do adolescente. Então, ao saber, né, precisamos denunciar imediatamente, procuramos os órgãos competentes, podemos procurar os conselhos tutelares, podemos procurar nosso próprio conselho de psicologia, né, e aí nós precisamos fazer a guarda dessa criança, né. E você falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a gente está atento que nem sempre esse movimento exagerado do corpo, essa agitação, desatenção, é uma referência de TDAH. A gente tem que olhar bastante para o convívio familiar, para os vínculos que essa criança tem com os seus familiares, né, com os coleguinhas, com os parentes próximos. E você falou algo que é primazia, né? A escuta clínica é que vai definir se a gente considera que aquela criança tem mais prejuízos de qualidades da desatenção, do pensamento, do raciocínio, da emoção. E nesse processo acolhê-la, né?
trazer isso também de uma forma mais esclarecida, porque nem tudo é TDAH. Né? Hoje eu vejo que alguns pais, por exemplo, acham que a desatenção, a hiperatividade, o único tratamento que a gente tem possível é a Ritalina, e não é. Né? A gente não pode simplesmente achar que existe um medicamento milagroso. Nós não podemos pensar que, se meu filho tomar Ritalina, então ele fica mais calmo, mais concentrado. Sim, mas e os outros prejuízos que o seu filho vai ter? Porque a Ritalina ela é um medicamento de potência alta, obviamente, mas também a literatura diz que com o tempo traz prejuízos na questão da emoção da criança. Então, nós teremos ali no futuro crianças mais deprimidas, crianças com a criatividade rebaixada. Por quê? Porque naquele processo de desenvolvimento, de cognição, muitas vezes aquilo foi tamponado, aquilo foi contido, né? É preciso compreender que o pai que age assim só está ouvindo o discurso médico, né? E que muitas vezes esse discurso médico, como ele está muito associado ao biológico, ele também está muito associado, certo? E a gente sabe disso, aos laboratórios. E que o laboratório, certo? Os laboratórios vão ter o interesse de vender. É necessário isso compreender. E só voltando, só para fechar com relação ao caso que eu citei, né, eu, como estudante, eu comuniquei a minha orientadora de estágio, que é importante, porque ela aí é que vai tomar as devidas providências, né, como profissional. Né, eu só era apenas... Você era estagiário. Estagiário. Thaisa, quais as possíveis estratégias de tratamento para uma pessoa que tem TDAH? Então, né, a Ritalina, as pessoas acreditam que é um tratamento viável. E aí, falando sobre ela, vamos deixar bem claro que nós não somos contra a medicação, né? Nós não somos contra o processo das pessoas que já fazem uso desse medicamento, já usam há muito tempo, já têm efeitos positivos na vida. Nós, na verdade, somos associadores de tratamento. Então, tudo aquilo que traz custo-benefício melhor para o nosso paciente, nós tendemos a aderir, né? Nós aconselhamos a eles aderirem. Então, hoje, como tratamento do TDAH, nós temos o EEG quantitativo, que é conhecido como a técnica do neurofeedback. É uma técnica de neuromodulação. Então, a pessoa ela se submete ali a um processo de tratamento, onde ela vai colocar uma touca, né? E nessa touca existem eletrodos ali de pontos específicos e a pessoa vai ali ter uma estimulação naqueles locais. Não é igual à estimulação transcraniana, né? Muito utilizada pelos fisioterapeutas, por exemplo. A estimulação transcraniana, ela faz ali uma estimulação muscular. O EEG quantitativo não, ele faz a nível cognitivo, né? Então ele vai tá ali através da modulação de ondas beta, gama, alfa, ele vai estar fazendo ali uma modificação da estrutura neurobiológica. Então um tratamento que seria não medicamentoso, não invasivo, seria o EEG quantitativo, que é o neurofeedback para o TDAH, é um dos tratamentos. O segundo tratamento associado ao EEG quantitativo seria a modulação da microbiota intestinal. Então, isso quem vai fazer é o nutricionista funcional. E aí ele vai entender como que é a tua cultura alimentar, ele vai trazer para ti a leitura dos teus biomarcadores sanguíneos, né? Então, vai se identificar também, acho que é uma coisa bem importante se falar aqui. Às vezes a gente acha que o nosso filho está com TDAH porque ele está agitado, porque ele não aprende. Às vezes pode ser uma verminose, né? Coisas assim que a gente não pensou naquele momento. E que muitas vezes vão aparecer nos nossos exames de sangue. Então, como é importante nós fazermos até aqueles exames básicos de xixi, né? De fezes, porque a gente às vezes, né, faz aquele exame hemograma completo, pronto, acabou, né? E muitas vezes é uma questão de verminose, que tratada a seu devido tempo, não tem mais qualquer dificuldade na aprendizagem da criança, né? Então, o interessante é a saúde estar no sangue. Se você quer identificar se existem processos comportamentais, metodológicos, sociais, faz primeiro um exame de sangue
E aí, dá uma olhadinha ali, vai para um profissional que sabe ler exames de sangue, que realmente estuda, que realmente trabalha com os estudos mais atualizados, que não fica só baseado naquela referência do laboratório, mas que realmente lê, que busca, né, informação dos casos de que tais taxas têm mais adoecimento do que tais taxas, né? Tais taxas é o limite daquilo que você pode ter, então vamos aumentar esse biomarcador aqui. Exemplo, se eu tiver ali um biomarcador que eu preciso você tem que estar entre 30 e 40. E aí 40 é o máximo, 30 é o mínimo. E você está em 29, você está abaixo. Literalmente está abaixo. Mas se você está ali em 41, você está um pouquinho acima, né? Então as pessoas falam, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você tem que estar naquela faixa mediana ali. Você tem que estar entre 35, entre 32. Então vai para um profissional que sabe ler exame de sangue, que estuda. Então a nutrição funcional é um segundo tratamento associado ao EG quantitativo, que eu recomendo para o TDAH. O terceiro tratamento, né, seria essa mudança na psicoterapia, né? Então, só colocar a criança no processo psicoterapêutico, entender o processo familiar, né, como é que se dá, buscar rotinas de trabalho, de questões de desenvolvimento de soluções ali dentro da terapia, que a criança também se sinta capaz, o adolescente consiga concluir as atividades, o adulto consiga lidar com estratégias de gerenciamento de tempo através de aplicativos. Hoje a gente tem vários aí, até de graça, que a gente pode fazer uso. Um quarto tratamento, né? Não podemos descartar, seria o tratamento do exercício físico, né? De buscar modulação através de atividade física, através de vínculos sociais, né? A Ritalina, eu acredito que ela, assim, eu coloco ela como último tratamento, né? Eu não coloco ela como primeiro tratamento, porque a Ritalina em si, ela causa arritmia, né? Diante de algumas questões, ela causa arritmia. Então, e ela, como eu já te falei, né? Ela traz essa questão do embotamento afetivo, essa questão também da vinculação à droga em si, porque ela é uma droga de alta potencialidade de adesão ao paciente, né? Então, se ele tomar durante muito tempo, o organismo dele vai pedir aquela droga. Ele não consegue desmamar com tanta facilidade aquela droga. Então, é uma droga que, de certa forma, se o paciente, né, tomar durante muito tempo, vai gerar dependência. Então, e outra coisa, né, o aspecto comportamental e social. Porque a pessoa também pode associar, com essa medicação eu fico bem. Então, eu não preciso fazer mais nada. Se eu tomar, eu vou ficar bem. Se eu não tomar, o meu mundo acaba, né? Então, a pessoa associar a sua saúde mental, a sua saúde física, a sua saúde da microbiota a uma medicação é uma coisa que eu acredito ser um tanto perigosa, né? A gente precisa fazer uso de outras estratégias para que nós possamos entender que a nossa vida ela é um complexo e ela é uma dinâmica. Nós não podemos ter apenas uma solução para um problema. Precisamos identificar, né, quais são os nossos caminhos e, geralmente, eu particularmente acredito que para alguns pacientes, esses caminhos anteriores, esses tratamentos anteriores que eu falei são resolutivos, né? Então, é como eu te disse, a Ritalina ela passa a ser a última estratégia de tratamento, né, que eu diria. Mas, mesmo assim, para pacientes que têm um nível tão alto que eles não conseguem nem ter uma conversa, que eles não conseguem nem controlar o próprio corpo, né? Que a gente precisa entender, isso é devido ao TDAH? É devido a outro transtorno associado? É uma ansiedade muito exagerada? Então, para ansiedade não se trata Ritalina, né? Não se toma Ritalina para ansiedade, né? Então, a gente precisa entender... Poder até agravar, né? Pois é. O meu viés de entendimento, né, até hoje, pelo que eu estudo, é nutriente. Se você dá nutriente ao corpo, você está dando alimento à célula. Se você alimenta a célula não vai ter efeitos rebotes, efeitos, como é que se fala que o medicamento dá? Efeitos secundários, né? Contraindicações. Não, nutriente é alimento da célula, né? Então, se você nutre a tua célula, teu corpo vai estar bem, tua mente vai estar bem, tua memória vai estar bem, o teu sono vai estar bem,
tá? Efeitos colaterais, né? Efeitos colaterais, isso mesmo. E essas técnicas de meditação, relaxamento também pode incluir, ajuda alguma coisa? Sim, com certeza. Fazem parte da terapia, mas também podem ser estratégias, por exemplo, de você fazer um automonitoramento da tua respiração, do teu corpo. Só que lembrando, né, Roberto, nós não podemos controlar o que é externo, né? Nós não podemos fazer uma dinâmica equilibrada do externo sem antes cuidar do interno, porque às vezes esses meus tremores, essa agitação pode ser simplesmente ali um déficit de um nutriente específico, né, no meu sangue, no meu corpo, que vai me dando ansiedade, que vai me dando pensamentos negativos, tá? Até pensamentos negativos pode ser uma falta de nutrição, uma falta de nutriente funcional, porque existe uma coisa chamada respiração celular. Respiração celular não é essa respiração do oxigênio que a gente respira na Terra. Respiração celular é a capacidade que a célula tem de transportar oxigênio funcional para o cérebro. Esse oxigênio funcional, né, absorvido de uma forma adequada, vai produzir sensação de bem-estar, qualidade de vida, vai produzir efeitos de calma, né, de concentração, de foco. E muita gente não está recebendo esse oxigênio funcional porque está inflamado. Está inflamado de forma alimentar, com ultraprocessados, ultraembutidos, ou muitas vezes não tem no seu dia a dia uma alimentação saudável. Está inflamado por falta de nutrição, tá? Porque tem nutriente que precisa ser suplementado depois da fase adulta, o nosso corpo não produz mais. Então, nós precisamos ter acompanhamento com nutricionista funcional. Não é qualquer nutricionista, é o nutricionista funcional, tá? Porque é ele quem vai ler esses exames de sangue. E a família, como é que está nesse processo aí? Como é que entra nesse processo? Pois é, a família, ela deveria estar sempre juntinho da gente, né, com esse processo, porque quando falamos de mudança alimentar, estamos falando também de uma mudança de cultura familiar, né? Não adianta dizer, Roberto, a partir de hoje a gente vai fazer um acompanhamento com você, junto com a nutrição funcional, você vai aqui estar na terapia, a nutrição funcional vai cuidar da tua microbiota, e você olhar assim para o teu redor e dizer, e as pessoas disserem, por que tu tá fazendo isso? Não tem necessidade, isso aqui não mata não, isso aqui foi sempre assim, né? Só que a gente esquece que muita gente tem essa cultura da doença familiar, né? Roberto, se a minha mãe teve diabetes, então você que é filho dela, você também vai ter diabetes. Não vai não, não vai, porque a doença, ela também tem uma ordem epigenética, não é só genética, é o que vem de fora para dentro. Então às vezes fala, mas a minha tia teve, a minha mãe teve, a irmã dela teve. Então a gente faz uma perguntinha, todo mundo da família teve, mas onde é que todo mundo comia? Se todo mundo comia na mesma mesa, todo mundo iria apresentar os mesmos sintomas. E também tem a história de vida de cada sujeito, as questões emocionais que a gente não pode nunca delegar, assim, deixar de lado, né? Sem dúvida. Então essa questão familiar, ela tem que ser trabalhada de uma forma de educação, de instrução e educação. Exemplo, eu tô grávida agora, né? Tô com 2 meses. Parabéns. Obrigada. Contando, né, os nossos ouvintes. E aí, a minha mãe chegou e falou assim, filha, toma um pouquinho de café. Daí eu falei, não mãe, eu não tô tomando café na gravidez. Ela disse, filha, mas quando eu era grávida de você, eu tomei um cafezinho. Olha, filha, é muito bom, não faz mal não. Aí eu falei assim, mãe, o café, né, principalmente na gestação, ela rouba o ferro do sangue, né? Ela pode dar malformação, ela pode dar parto prematuro, por isso que eu tô evitando totalmente. Mas ainda tem alguns profissionais que falam, não, um pouquinho tal, eu preferi não tomar, né? Isso é uma escolha minha, decisão minha. E aí ela disse, deixa eu ver se isso aqui é verdade. Aí fui lá pesquisar no Senhor Google, né? Tava lá, café não é bom, dá malformação, parto prematuro. Eu disse, pois é, ela, meu Deus, eu não sabia. Então a instrução, né, a conscientização é sempre o primeiro viés de mudança, né? A tomada de consciência. Então, você não vai forçar ninguém a fazer as suas escolhas. E, na verdade, você não é forçado a fazer escolha nenhuma. Você decide tomar aquela decisão por si mesmo. Aqui eu tenho, por exemplo, um prato de pão com queijo, altamente inflamatório, todo leite e derivados do leite animal. O que não é inflamatório é o leite de coco, são os leites vegetais, com exceção do leite de soja, que tem muita progesterona, pode causar mama
em rapazes. Mas os outros leites, leite de coco, leite de castanha, maravilhosos, saudáveis, super recomendo. Compramos naquelas casinhas de produtos naturais. Aí você tem aqui um pãozinho com queijo. E você tem aqui, por exemplo, vamos dizer, uma banana comprida com uma batata doce. Você ama pãozinho com queijo, tá? Você olha assim e fala, olha, hoje eu posso comer, mas eu escolho não comer. Eu não estou proibido de não comer. Sei lá, vai que um dia você diga, eu quero, tá, vai, eu vou aqui pegar. A gente não vai criminalizar ninguém por isso, né? Mas no dia a dia, na frequência da tua rotina, na maioria das tuas escolhas, você precisa estar consciente do que você está fazendo. Porque é a saúde do teu corpo que está em jogo, é o teu bem-estar que está em jogo. E ninguém vai tomar essa decisão por você, né? Assim como no TDAH, assim como a busca da terapia, né? Assim como a busca do tratamento, ninguém vai tomar essa decisão por você. Então você fala, olha, eu até posso comer, se eu quiser eu como, mas eu escolho não comer. Então é diferente dizer, eu estou proibido, eu não consigo, né? E aí isso é uma questão de dinâmica para que a gente entenda que a família ela também tem poder de escolha, né? No tratamento do TDAH, a família tem poder de escolha, de aceitar, né, o diagnóstico ou não, de achar que aquilo sempre foi assim ou não, de ser instruído ou não por nós, profissionais da saúde mental, outros profissionais da saúde, né? Sejam eles de tais modalidades, educador físico, médico funcional, nutricionista funcional. Temos a possibilidade, a gente só não pode querer que o outro entenda aquilo que ele não quer entender, né? Senão já perdemos essa discussão. Mas se ele estiver aberto, né, a essa mudança familiar, essa mudança alimentar, essa mudança comportamental, só vai trazer benefício para o nosso paciente. Com certeza. Thaisa, foi muito bom, né? Foi um prazer estar aqui. Um bate-papo extremamente elucidativo com relação ao TDAH. Suas considerações finais aí para o público. Quero sempre agradecer, né, esse espaço que você tem aberto aqui, né, o Mundo Psi TV está cada vez ganhando mais seguidores e informando mais aos psicólogos, né, formados, recém-formados, já formados, né, da importância que é o tratamento e a escuta, né, da saúde mental. Né? Então, cada vez mais estamos vivendo nesse mundo de demandas, né? Nesse mundo de temos que dar conta de tudo, né? E às vezes achamos que não somos capazes, que não somos suficientes e muitas vezes vem aquela questão do TDAH em si, né? Será que eu tenho TDAH porque eu não estou dando conta? É tanta demanda, mas a gente precisa entender que nós somos seres humanos de potencialidades e precisamos olhar também para aquilo que é importante, que é o lazer, é a calma, é a gente também ter tempinho para a gente se curtir, para a gente se olhar, né? E eu acho que o Mundo Psi tem olhado para os nossos pacientes, tem olhado para os nossos alunos, tem olhado para todo ouvinte que chegou até esse canal. Então quero agradecer esse espaço, agradecer a você, Roberto, pelo convite e desejo a todos, né, um bom tratamento, uma boa procura de terapia, né, muitas boas soluções e muitas boas tomadas de decisões, certo? Muito obrigado, já fica um convite para o próximo. Tá bom. Né, próximo bate-papo. Pessoal, nós estamos também abrindo aí essa possibilidade de ouvir os acadêmicos, né, de psicologia. A partir de agosto já vamos abrir aí o bate-papo com os futuros psis e também queremos ouvir os terapeutas, os psicólogos, certo? Jovens que estão iniciando a carreira. Queremos ouvir todo esse processo inicial, o que é que eles estão sentindo, o que é que eles estão passando, né? Tudo isso aqui no Mundo Psi TV. Então, esse é o canal, né, aberto tanto para os profissionais como também para os estudantes. Nós, psicólogos, nós estudantes, temos muito a falar da psicologia para a sociedade, né? Mas isso só vai acontecer através desse canal, se esse canal cada vez mais ter novos seguidores, que vocês curtam, né, também comentem. Hoje mesmo tem muita coisa para comentar do que Thaisa falou, né? Então comentem. Comentem. Né? E o Mundo Psi TV e o Bate-Papo com os Psis está sendo gravado hoje, né, na Clínica Psicólogos Associados, tá? Que tem uma equipe de psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos,
também musicoterapeutas, né? Eu também atendo aqui, tá? Pronta para atender vocês. Fica na Rua General Abreu e Lima, 285, no bairro da Tamarineira. Bate-papo com os PCs fica por aqui e até um outro programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui, viu? Todo nosso. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.